30º Congresso do COSENS do Estado de São Paulo, que ocorreu entre os dias 13 e 15 de abril, na capital paulista, reuniu autoridades da área de saúde e promoveu amplas discussões sobre a qualidade dos serviços do SUS e sua sustentabilidade. O SUS não existe sem a participação social, não seria o SUS se não houvesse a participação social. E o Conselho Estadual de Saúde hoje tem uma formação extremamente responsável, são conselheiros que exercem com muita seriedade a sua representatividade, mas que têm um entendimento que a participação social é uma construção, é uma cooperação de todos os segmentos da sociedade, dos gestores e dos trabalhadores também. Nós fazemos milagre, o milagre de entregar todos os dias um sistema de saúde de acesso universal, gratuito e baseado na integralidade e na equidade. Isso é milagre com o pouco que nós temos de recursos. Nós temos 1/10 de recursos quando comparados a outros países que também oferecem sistemas universais de saúde. Mas temos problemas, companheira Leni, claro, não é? O excesso de regramento, o excesso de burocracia que comprometem sim a qualidade da gestão. Mas o gestor municipal, nós não podemos nem analisar, nem de certa forma não podemos avaliar o seu trabalho nesse sentido, porque ele faz de fato esse milagre diário de entregar uma saúde de qualidade e de acesso universal às suas populações. Entendemos que a judicialização é uma decorrência do Estado de Direito, das prerrogativas constitucionais, mas que é preciso avançar na composição do Judiciário, da Defensoria, do Ministério Público com as gestões em todas as suas instâncias, para que não comprometamos o Sistema Único de Saúde com ações e com decisões excessivas que muitas vezes invertem completamente as prioridades e os objetivos do SUS. Entendemos que há cada vez mais na área jurídica um entendimento de que é preciso caminhar num sentido de cooperação. O Conselho Nacional de Justiça tem também se pronunciado a esse respeito de maneira muito clara. E acho que há um campo amplo aí de conversa, diálogo e de construção. O SUS foi construído como desafio, e não é à toa que a gente tem tantas dificuldades para implementá-lo, porque é um desafio extremamente ousado que o país assumiu na sua Constituição, e o Brasil só aceitou assumir esse desafio na sua Constituição porque nós enchemos de muita vida o enfrentamento para a construção do SUS e a luta do SUS, como disse o Arthur Pioro aqui. Num momento onde a gente vive, e assiste riscos de violência à Constituição brasileira, é muito importante, que a gente coloque vida nesse debate se a gente quiser avançar na construção do SUS. É muito importante também que a gente tenha um espaço como esse do Congresso do COSEMS, presidente Stênio, os espaços do CONASEMS, presidente Mauro, os espaços nos conselhos, para a gente debater política, porque sem capacidade política e de envolvimento da sociedade, nós não vamos avançar naquilo que nós pretendemos avançar em relação ao SUS. Não existe possibilidade da gente alcançar o financiamento que nós queremos para a saúde do país se nós, junto com isso, não fizermos uma revisão do sistema tributário do país. Porque ou quem sonega imposto começa a pagar imposto, ou não tem como sustentar a saúde do país. O processo de construção do SUS nunca foi fácil. Ele sempre se deu na luta, na mobilização, na capacidade de fortalecimento e na clareza de que as alternativas não se colocam no campo técnico, elas se constroem na política, na capacidade de mobilização, na capacidade de formulação, na capacidade de, num cenário de uma conjuntura tão crítica como essa que nós estamos vivendo, que não é o primeiro. Eu fui secretário municipal de saúde e da direção do COSENS durante o processo de impeachment do presidente Collor, quando a gente convivia com hiperinflação, com 3 meses de atraso para repasse de recursos, que quando chegavam, os recursos mal davam para cobrir o pagamento dos prestadores.
Nós já vivemos conjunturas muito mais difíceis e na adversidade nós tivemos capacidade de produzir respostas, fortalecer essa articulação municipal, envolver os nossos prefeitos, né? Porque também é verdade que nós não podemos, nesse momento, simplesmente abandonar o SUS como uma política generosa, universal, integral, né? Por conta da dificuldade da crise. Vamos ter que encontrar soluções, e as soluções passam na construção política. Nos congressos de 2009 a 2013, Padilha, os congressos do COSENS, o tema era falta de médico. O tema era falta de médico. A gente não conseguia expandir a estratégia de saúde da família, também era o subfinanciamento. Mas o tema central era a falta de médico. Todas as discussões que eram feitas em todos os cursos, etc., esbarravam na dificuldade. E houve uma decisão política de construir uma alternativa que mudou a realidade dos nossos municípios através do programa Mais Médico para o Brasil. Hoje, não há diálogo que, por exemplo, não entre o tema da judicialização. É fundamental que os secretários municipais, as secretárias municipais, na Assembleia, substanciados nos debates que ocorrerão ao longo do Congresso, possam constituir uma agenda política que oriente a ação dos municípios, em particular no momento tão grave da conjuntura política e também de uma conjuntura desafiadora que é o processo de transição municipal, em que se renovarão os prefeitos, se renovarão os secretários municipais e o COSENS, como entidade representativa dos secretários, terá um papel fundamental, né, no sentido de dar continuidade a essa luta histórica em defesa do SUS, de uma política pública universal que propugna a integralidade, a equidade e, acima de tudo, a saúde como um direito de todos e um dever do Estado. Por se tratar de um congresso de secretarias municipais de saúde, seu 30º ano, não é pouca coisa, né? Estamos falando de 30 anos, né? O qual simboliza a transformação por que passou a saúde pública no Brasil nesses 30 anos. Hoje são 5.570 municípios garantindo serviço de saúde para a população e lutando para tornar efetivo o direito à saúde. E o direito da saúde no nosso país, ele se situa na geografia constitucional no capítulo dos direitos constitucionais. E são os direitos fundamentais que iniciam a nossa Constituição. A nossa Constituição não se inicia pela formação do Estado, organização dos estados, dos municípios, da União, mas sim inicia-se pelos direitos fundamentais, o que demonstra, né, que, em primeiro lugar, para o nosso país, vem os direitos humanos. A rede de transplantes e hemocentros, que também são extremamente qualitativos, né? O acesso a medicamentos. É difícil o sistema de saúde universal que dê acesso aos medicamentos. Nem sempre os medicamentos estão inclusos dentro dos direitos. O controle da AIDS, a participação da sociedade no SUS, o programa Mais Médico, as políticas de equidade em saúde e as comissões intergestores que demonstram grande maturidade na gestão compartilhada e que é um avanço enorme dentro das estruturas do Sistema Único de Saúde. São muitos os atrasos na administração pública brasileira que atrapalham sobremodo a condução da saúde pelos seus gestores. Podemos até dizer que temos maus gestores, mas temos mesmo má condição de atuação da administração pública, com excesso de controles de papéis e processos, enquanto os resultados ficam a dever ao cidadão e à cidadania. O Poder Judiciário ele está atento a essas demandas de saúde. Todo dia ingressam no Tribunal de Justiça milhares de ações de pessoas que não foram atendidas em suas demandas, inclusive na área de saúde. A preocupação é tanta que o Tribunal de Justiça ele firmou um convênio com a Secretaria de Estado da Saúde para fins de triagem farmacêutica nas varas de fazenda pública aqui da capital. Ou seja, a ação ingressando, os juízes podem acionar um comitê que presta um tipo de assessoria técnica aos magistrados. A Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, secretário Padilha, oficiou agora no começo do ano ao tribunal com a intenção da Prefeitura de São Paulo aderir também a esse convênio, também preocupada com essa multiplicação. Como o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é um dever do Estado e o Estado é considerado na sua mais ampla acepção, as demandas
podem ser direcionados tanto à União, Estado e município, independente. A gente sabe que o município é a base de tudo. O cidadão, ele reside, ele mora, trabalha, em primeiro lugar, no município. Então o município tem que ser fortalecido. Esse tipo de ação, convênio, etc., eu acho que cada prefeito, cada secretário municipal tem que tentar conseguir também para a sua cidade, para tentar evitar que essas demandas, a palavra não é minha, essa sangria de recursos não seja tão premente, tão perene, tão grande. Uma liminar que é dada de um tratamento de R$1 milhão, dependendo do município, ela vai tirar recursos de milhares de pessoas, a gente sabe disso. Mas às vezes o juiz ele não tem como não dar a liminar. Às vezes ele precisa de ajuda também. E é isso que a gente pede. O Poder Judiciário não está de olhos fechados como a Temis, que é o símbolo da justiça. Ele levanta um pouquinho a venda para saber o que acontece, pessoal. E eu espero que vocês ajudem nisso. Eu gostaria de, inicialmente, em nome da Defensoria Pública Geral, parabenizar os organizadores pela realização desse 30º Congresso, que discutirá relevantes temas nessa área tão cara a nós brasileiros, que é a área da saúde. Como instituição pública voltada à prestação da assistência jurídica à população economicamente hipossuficiente, a Defensoria Pública trata diariamente de demandas concernentes ao direito à saúde e tem também as suas preocupações com a proliferação de ações judiciais, vem pensando, refletindo sobre mecanismos que a gente pode desenvolver para a desjudicialização desse problema. A gente entende as dificuldades todas que passamos para a efetivação desse direito e, portanto, entendemos que podemos contribuir também para a diminuição da litigiosidade nesse campo, buscando mecanismos, alternativas ao processo judicial clássico mesmo, para que a gente possa aprofundar cada vez mais o direito à saúde da população carente, que é a população atendida pela Defensoria Pública. Eu, como prefeito municipal e como presidente da Associação Paulista de Municípios, tenho realmente debatido muito as questões da saúde já há muitos anos. Hoje, todos nós conhecemos a realidade que nos apresenta, os municípios gastando, em média, mais de 25% dos seus recursos orçamentários na saúde, quando a obrigação constitucional é de 15%. E fazemos isso porque, na verdade, queremos ver a população bem atendida, queremos ver as políticas públicas implementadas, que é importante realmente essa integração com os prefeitos, porque eu não tenho dúvida que muitos dos senhores secretários, diretores, gestores da saúde que aqui estão, têm se reunido com os seus prefeitos e a retórica é uma só: aonde nós podemos cortar. E isso é uma tristeza, mas é devido à triste realidade que hoje nós estamos enfrentando, dada a crise econômica, que tem realmente afetado diretamente as finanças públicas. O Sistema Único de Saúde, ele nos desafia diariamente e nós, secretários municipais, não podemos concordar e muitas vezes a gente acaba concordando e ficando quieto quando fala que na saúde o problema é gestão. O problema da saúde não é gestão, né? Porque atendemos aos 200 milhões de habitantes, aos mais de 200 milhões de habitantes, desde a atenção básica, alta complexidade, a vigilância, os serviços de portos, aeroportos, vacinas. Então, é um sistema, o maior sistema público de saúde do mundo. E fazemos milhões e milhões de procedimentos
diariamente nesse país. Então não podemos dizer que com R$ 2,90 por habitante dia, o problema da saúde é gestão. O problema da saúde é falta de recurso. E para isso nós precisamos trabalhar. E é nessa defesa de mais recursos para a saúde que nós estamos trabalhando fortemente dentro do Congresso Nacional. Neste momento em que nós passamos de dificuldades, eu quero parabenizar a todos aqueles homens e mulheres que colocam a sua cara para bater enquanto secretários municipais de saúde deste estado. E também dizer que o Conselho Estadual de Saúde está à disposição. Nós entendemos as dificuldades que existem e que este congresso seja realmente muito frutífero, uma vez que quem pôde visitar a sessão dos posters viu que nós temos ali mais de 600 trabalhos apresentados, onde nós temos situações exitosas, relatórios de experiências, e é aquela fotografia ali que dá a esperança para sermos felizes e nos dá a esperança por dias melhores. Reafirmando seu compromisso com o SUS, o COSEN São Paulo elaborou uma carta aos prefeitos do estado, com propostas para o fortalecimento do SUS nas eleições municipais de 2016. Na carta, o COSEN sugere que os candidatos incluam em seus programas eleitorais a defesa de novos recursos para o SUS para enfrentar o subfinanciamento e cortes por conta do período de recessão que vivemos, objetivando não retroceder nas conquistas de uma saúde universal e garantida constitucionalmente. Durante o Congresso, o COSENS promoveu o encontro com prefeitos, um espaço para debate sobre a saúde e as políticas locais. Os secretários presentes na Assembleia Geral Ordinária do 30º Congresso aprovaram a Carta de São Paulo, documento de compromissos e propostas que orienta a atuação da diretoria e da entidade em todas as atividades do Conselho. A presença de autoridades da área da saúde no 30º Congresso reafirma a importância da instituição para o fortalecimento do SUS como a maior conquista do Estado democrático de direito. Esse é um fórum importante para nós discutirmos as prioridades, como os recursos vêm sendo gastos e como poderíamos apoiar mais os municípios. Nós estamos passando por um momento difícil na conjuntura política no país, problema da democracia que está em risco também, o Estado Democrático de Direito, e por decorrência todos nós temos uma insegurança sobre o futuro do Sistema Único de Saúde. Que medida um eventual retrocesso do ponto de vista da situação política do país pode afetar o Sistema Único de Saúde no que diz respeito aos seus princípios, suas diretrizes, enquanto um sistema universal, integral, que atende e beneficia o conjunto da população brasileira. Nós, secretários de saúde, somos alinhados às diretrizes dos nossos prefeitos. Claro, não poderia ser de outra forma, mas o prefeito tem razão, nós precisamos nos aproximar mais, nós precisamos trabalhar de maneira mais cooperativa para que possamos avançar nas pautas da saúde e das demais políticas públicas também. Não pode perder de vista de onde nós saímos, de onde nós chegamos.